Minhas caras, meus caros, a estupidez não é monopólio de nenhum país, de nenhuma cultura, né? Nem do seu grau de desenvolvimento. Não fosse assim, o nazismo não teria surgido na Alemanha, um dos países culturalmente mais avançados e complexos do século passado. E, no entanto, foi lá que o fascismo, na modalidade nazista, se extremou ao limite, né? Então, quando olhamos para os países, encontramos os estúpidos no Brasil, na Argentina, em toda parte. Comecemos pelo nosso. Jair Bolsonaro foi ontem a Anápolis num evento religioso em Goiás e afirmou com todas as letras que as vacinas estão ainda em fase experimental e, portanto, não teriam comprovação científica. E aí comparou os imunizantes à hidroxicloroquina, com vantagens para a hidroxicloroquina no discurso dele, porque seria mais barata. Ele está mentindo. Existe a comprovação científica da eficácia das vacinas. Inclusive, no Brasil, a cidade de Serrano, em São Paulo, prova isso. Os Estados Unidos vivem quase uma vida normal já, em razão da ampla imunização. Portanto, é claro que vacina funciona, a ciência comprova que funciona, mas não para Jair Bolsonaro. Foi a única mentira que ele contou? Não, veio outra cabeluda. Afirmou que em 2018 ganhou eleição no primeiro turno. Disse ter provas disso. E que, em razão da fraude proporcionada pelas urnas eletrônicas, isso não foi então reconhecido. Atenção, ele está mentindo. Ele não dispõe de prova nenhuma. Tivesse esse país um mínimo de decência, a Procuradoria-Geral da República se encarregaria agora, né, de solicitar ao presidente que apresentasse então as suas provas. Como ele não tem, ele está apenas alçando a mentira à categoria de política legítima, de ação política legítima. A mesma coisa, aliás, fez um outro militar ontem na CPI, né? O coronel Elcio Franco, que era secretário executivo do Ministério da Saúde quando o Pazuello estava lá, né? Um homem preparado, que veio ali das tropas especiais, das forças especiais, né? Disse que jamais o Ministério da Saúde adotou a cloroquina como tratamento oficial. Mentira, nós sabemos que sim. Os remédios foram distribuídos tanto para tratar doentes como para a prevenção. Ele próprio fez discursos nesse sentido. Negou que o próprio Exército admitiu que comprou o remédio para distribuir a pacientes de Covid, né? E para fazer a tal da prevenção. Então nós estamos na fase em que, flagrados na mentira, esses homens públicos nem mesmo se constrangem. E o presidente Jair Bolsonaro, bem, este sim fez da mentira uma espécie de norte político. Mas, claro, não devemos ficar apenas no nosso território, vamos para a Argentina, cujo presidente é Alberto Fernandes, um homem ligado ali ao pensamento de centro-esquerda, né, com apoio de parte considerável das esquerdas do país. Ele recebeu Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha, e aí resolveu pensar, falar como um intelectual, um antropólogo, algum especialista em etnografia, e disse que os mexicanos vieram dos indígenas, os brasileiros vieram da selva e os argentinos chegaram ao país de barco. Sugerindo então que, bom, não há miscigenação nem no México, nem no Brasil, né? Seríamos todos índios. Não nos desonraria, mas isso é falso. E que os argentinos não, são todos europeus. Bom, ele mente sobre o México, ele mente sobre o Brasil, e ele mente sobre o seu próprio país. Depois tentou se desculpar. Bom, Bolsonaro aproveitou para tirar uma casquinha e publicou uma foto dele, Bolsonaro, ao lado de índios. Como se os indígenas aqui no Brasil estivessem sendo muito bem tratados. Ou seja, Alberto Fernandes fez Jair Bolsonaro parecer um progressista. É o mundo da estupidez. É isso aí.